quando eu falei das retas, né, que quando você tem uma reta paralela ao eixo x, ela vai ser y igual a uma constante, e quando você tem uma reta paralela ao eixo y, vai ser x igual a uma constante. Lembrando que quando a reta é paralela ao eixo y, não tem coeficiente angular, tá? Então, então nós temos aqui, ó, reta S, reta T, ponto de intersecção AB. Como essa reta é y igual a 2, todos os pontos que estão na reta S terão a coordenada em y igual a menos 2. Então você já garante aqui, ó, que esse B com certeza é igual a menos 2. Por que ele é igual a menos 2? Porque a reta S, a equação dela é y igual a menos 2. Então todas as coordenadas y que estão na reta S vão ser igual a menos 2. Tá? Todas as ordenadas, ou seja, todos os valores de y dos pontos que estão na reta S vão ser igual a menos 2. Certo aí? Alguma dúvida? Beleza. Muito bem. Aí a gente precisa encontrar a equação da reta T. Então, note que a gente tem aqui o ângulo. Esse ângulo 30 é o mesmo com relação ao eixo x, tá? Que também é 30 graus. Então, a gente tem o ângulo, então, consequentemente, a gente tem o coeficiente angular e a gente tem um ponto dessa reta aqui, ó. Se você notar, tá? Esse ponto aqui é o ponto 0 para x e 2 para y, certo? Então, se a gente tem o coeficiente angular e o ângulo, desculpa, a gente tem o coeficiente angular e um ponto, a gente consegue descobrir a equação da reta, tá? Pela equação do feixe de retas. Então, em primeiro lugar, se o ângulo aqui é 30, então, vamos ver aqui, vamos colocar a reta T. Tá? A gente sabe que o coeficiente angular da reta T vai ser a tangente de 30. Tá? Lembre que o coeficiente angular é a tangente do ângulo. Então, tangente de 30, a gente sabe que é a raiz de 3 sobre 3. Beleza? E aí, como que a gente acha a equação da reta? Bom, vamos usar a equação de feixe de retas. Y igual y menos y0 igual a m x menos x0. Quem que é o m? É o raiz de 3 sobre 3. Quem que é o y0, x0? É esse ponto aqui, ó. Tá? Que é o ponto que eu vou usar para construir a minha reta. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Y menos y0, o y0 é 2, igual m, que é raiz de 3 sobre 3, x menos x0, que é 0. Então, vai ficar assim, ó, y menos 2 igual. Vamos fazer já um pouquinho diferente, tá? Vou fazer um pouquinho diferente. Esse 3 aqui, ó, que está dividindo, eu vou passar para esse membro aqui, ó, multiplicando toda a expressão y menos 2, tá? Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes y menos 2 igual a x vezes a raiz de 3. Tá? Como aqui é 0, né? Então, o x menos 0 só sobra o x. E aí, eu multipliquei o x por raiz de 3 e o 3 aqui passou multiplicando. Então, vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Ó? Aplicando a distributiva, vai ficar 3y menos 6 igual a x raiz de 3. Bom, eu não preciso me preocupar aqui em achar a equação bonitinha da reta. Isso aqui já é uma equação de reta. Ah, mas professor, eu preciso colocar ela na forma geral, na forma reduzida? Não precisa, porque não é o objetivo do exercício você fazer isso. Você tem que encontrar a coordenada AB.
Como você já tem a coordenada B, que é o valor de quem? De y do ponto, tá? Se você vier aqui, ó, no lugar de y e colocar menos 2, você vai achar o valor de x desse ponto, certo? Então é isso que eu vou fazer. Não vou me preocupar tanto em arrumar aqui a equação bonitinha. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes o menos 2, que é o y daquele ponto. Aí, igual menos 6 igual a x raiz de 3. Muito bem, aqui vai ficar menos 6. Aqui vai ficar menos 6 igual x raiz de 3. Passar para cá, tá? Então vai ficar assim, ó, menos 12 igual a x raiz de 3. Então x vai ser igual a menos 12 sobre a raiz de 3. Mas eu vou falar assim, professor, tem que racionalizar, né? Tem, mas como ele quer a elevado a b, note que esse x aqui é quem? Esse x que a gente achou é o a, porque a coordenada a é a coordenada de x do ponto. Mas a gente precisa racionalizar? Bom, você pode, mas como a gente vai fazer aqui em cima, ó, a elevado a b, e o b é menos 2, você vai levar isso ao quadrado, então a raiz vai sumir. Então não há necessidade nesse caso de você racionalizar, porque não é o nosso resultado final do exercício, tá? Então, vou mudar a página aqui. Então, o que a gente achou aqui, ó? O A, então a gente tem o ponto A e B, tá? O A, a gente descobriu que é menos 12. Menos 12 sobre... Estou escrevendo torto aqui. Menos 12 sobre a raiz de 3. E o B, menos 2. O que o exercício pede para a gente fazer? Ele pede para a gente calcular A elevado a B. Então aqui, ó, o A menos 12 sobre a raiz de 3. Isso aqui elevado a menos 2. Então, não sei se vocês lembram da potência, né? Mas quando a gente tem um expoente negativo, né? A gente tem esse carinha aqui negativo, a gente tem que inverter a fração para fazer essa conta. Então, a gente vai fazer assim, ó, expoente negativo, a gente inverte a fração. Então, vai ficar assim, ó, menos raiz de 3 sobre 12, tá? Inverti a fração, e a partir do momento que eu inverto a fração, eu troco o sinal do expoente. Beleza? Então, isso aqui vai ser igual. Bom, todo número elevado ao quadrado vai ser positivo, então o resultado final disso aqui vai ser positivo. Raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3. E 12 ao quadrado dá 144. Isso aqui a gente pode simplificar por 3, né? 144 ali divididos por 3 vai dar 48. Então a gente simplificando por 3 vai ficar 1 sobre 48. Então essa é a resposta aqui que eu estou procurando. Beleza? Alguma dúvida aí? Vou voltar aqui um pouquinho a tela para vocês darem uma olhada. Vou ver se tem alguma dúvida daí para me perguntar. Nenhuma até agora, professor. Não? Então tá bom. Então vamos para o próximo. Se alguém quiser que eu volte alguma coisa depois para copiar, só me avisar aí que eu espero aí vocês copiem. Bom, então beleza.
O 12 é tranquilo, né? Porque se você notar aqui, ó, ele quer a equação da reta. Você tem dois pontos aqui da reta. Então, você tem o ponto aqui menos 12 e 0 e menos 10. Com os dois pontos dessa reta, você usa o determinante e calcula a equação da reta. Aqui a gente já fez de posição relativa. Talvez seja interessante fazer aqui alguns como 18, 19, que fala de perpendicularismo. E eu acho que eu vou me preocupar aqui, ó, em fazer do 18 ao 21. Então vamos começar aqui pelo 18. Então vamos lá. Determine a equação de reta que passa pelo ponto P e é paralela à reta que passa pelos pontos A e B. Bom, vamos lá. Então, vou fazer um desenho aqui só para ilustrar, né, para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, a gente tem aqui, ó, a reta que passa pelos pontos A e B. Então, ó, aqui é o ponto A. Esse ponto A ele tem coordenadas 2 e 1. E passa também pelo ponto B, que tem coordenadas 3 e menos 4. Beleza? E ele quer achar uma reta paralela a essa, que passe por um ponto P. Esse P está aqui, ó, fora dessa reta, né? Então, esse ponto P menos 3 e 5. Tá? E ele quer uma reta, que é essa que eu vou destacar em vermelho, que é paralela a essa que passa por A e B. Só que quer que ela passe por esse ponto P aqui, ó. Que passe aqui, ó, por esse ponto P. Então é essa a equação que a gente quer achar, essa equação que está em verde, que eu vou chamar aqui de R. Tá? Bom, o que tem que acontecer para que duas retas sejam paralelas? Tá? Então eu vou chamar essa aqui de R e essa aqui de baixo eu vou chamar de S. Tá? Para que duas retas paralelas, para que duas retas sejam paralelas, o coeficiente angular das retas tem que ser iguais. Então, MR tem que ser igual a MS. Como eu tenho dois pontos dessa equação S, eu consigo descobrir quem ela é, ou descobrir o coeficiente angular dela. E com o coeficiente angular, né, eu já consigo resolver o problema, porque o coeficiente angular da reta R vai ser o mesmo que da S, porque elas são paralelas. Tá? Você pode simplesmente só descobrir o coeficiente angular usando essa relação aqui, né? Porque a gente tem, quando tem dois pontos, a gente tem como achar o coeficiente angular. Tem essa relação aqui que eu devo ter comentado com vocês nas aulas. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Aqui você acha o coeficiente angular da reta. Tá? Você não precisa achar a equação da reta. Quando você tem dois pontos, você acha o coeficiente angular que passa por... quando você tem dois pontos, você consegue achar o coeficiente angular dessa reta sem calcular a equação da reta usando essa relação. A gente está mais acostumado a achar a equação da reta e aí a gente achar o coeficiente angular. Eu vou fazer dessa forma, mas não precisa, tá? Aí eu vou resolver do outro jeito para vocês verem que dá para fazer também. Então assim, ó, eu vou descobrir a equação da reta S. Como a gente tem dois pontos, eu vou usar o determinante. O determinante a gente consegue achar a equação da reta S. Né? Fiz aqui, ó, 2 vezes menos 4 menos 8, mais 3y, mais x. Depois, menos 3, mais 4x, menos 2y. Aí somei os valores de x.
deu aqui 5x, os valores de y deu mais y, e menos 8 com menos 3 dá menos 11. Calculei o coeficiente angular, deu menos 5. Note que se eu fizesse com essa forma aqui, ó, eu também vou chegar no menos 5, tá? Então aí fica a teu critério como que você vai fazer. Esse aqui é o MS, tá? Como essas duas retas R e S são paralelas, esse cara aqui também é igual ao MR. Então, você tem o coeficiente angular da reta R e tem um ponto que quer que ela passe, que é o ponto menos 3 e 5. Se a gente tem o coeficiente angular e um ponto, a gente usa a equação do feixe de retas. Então, note o seguinte aqui, ó. A gente tem o ponto P da reta, que é o menos 3 e 5. Tá? E também a gente tem o coeficiente angular, que é menos 5. Bom, se a gente tem esses dados, a gente usa a equação do feixe de retas. Y menos y0 igual mx menos x0. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Y menos y0, então 5, igual menos 5, que é o coeficiente angular, x menos x0. Então, o menos daqui com o menos daqui fica mais. Cuidado com essa equação do feixe de retas, porque a gente fica na nossa cabeça que sempre a gente começa com x. E aí, na hora de substituir aqui ó, o valor de y0, a gente acaba colocando a coordenada x. Tá? Então, cuidado com essa equação do feixe de retas. Então, aqui vai ficar y menos 5 igual menos 5x com menos 15. Vamos botar na forma geral, né? Não sei como é que está na resposta, mas deve estar na forma geral. Então, vai ficar 5x, passando tudo para o primeiro membro, mais y. O 15 ele vai passar para o primeiro membro somando. Então, menos 5 com mais 15 vai ficar mais 10. Igual a zero. Então, essa é a equação da reta R, né? Que é a reta paralela que passa pelo ponto P, menos 3 e 5. Vamos ver ali. (18) 18, ó. 5x mais y mais 10 igual a zero. Beleza? Vamos fazer o 19. O raciocínio é o mesmo, tá? Só que agora, em vez de ser paralela, é perpendicular. Então, muito bem. Olha só o que acontece. A gente tem uma reta aqui que tem essa equação. Eu não sei como é, não sei que pontos que são, mas eu tenho a equação dessa reta, tá? Então, essa reta aqui está representado aqui. E aí eu tenho um ponto P em algum lugar aqui, que é um ponto menos 2 e 3, tá? E eu quero uma reta, que eu vou destacar em vermelho, que seja perpendicular a essa primeira dada e que passe por esse ponto P. O que muda aqui é que em vez dessas retas serem agora paralelas, ou seja, terem o mesmo coeficiente angular, elas são perpendiculares. Tá? E o que significa ser perpendicular? Vou chamar essa reta aqui, nossa, de reta R, que é a reta que a gente quer descobrir. Então, olha só. O que a gente vai fazer aqui? Bom, em primeiro lugar, vamos achar o coeficiente angular dessa reta, dessa primeira reta. Então, essa reta, na verdade, é 2x menos 5y menos 3 igual a zero. Tá? Botei na forma geral. E o m aqui, ó, a gente faz menos a sobre b. Então, isso aqui vai ficar menos 2 sobre menos 5. Então, a gente vai ter aqui 2/5.
Menos com menos dá mais, tá? Então, esse é o coeficiente angular da primeira reta. Como elas são perpendiculares, a gente estudou perpendicularismo entre duas retas, o que acontece com esse M que a gente achou e com o M da reta R? O produto entre eles é menos 1. Essa era a nossa condição de perpendicularismo. Para que duas retas sejam perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Então, vou colocar aqui, ó, 2/5 vezes o MR, que eu não tenho, igual a menos 1. Quando eu isolar o MR aqui, ó, eu vou ter 2MR, passando o 5 multiplicando, menos 5. E MR, então, vai ser igual a menos 5 sobre 2. Beleza? Bom, então agora eu tenho o coeficiente angular da reta que eu quero descobrir e tenho um ponto por onde ela passa. Mesma coisa, equação do feixe de retas. Então, vou usar aqui, ó, y menos y0 igual a m x menos x0. Então, y menos o y0. Quem que é o y0? É o 3. Igual m. Então, vai ficar menos 5 sobre 2. X menos o x0. Então, menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 2. Beleza? Esse 2 aqui, ó, que está dividindo, eu vou passar por outro membro multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 2y menos 3 igual menos 5, que multiplica x mais 2. Beleza? Vou aplicar distributivo. Ô, professor. Pode falar. A Natália se perdeu na parte que você multiplicou M por MR. Ah, tá. Beleza. Viu, Nath? Aqui, ó. Essa parte aqui, né? Você deve estar falando. Então, assim, ó. Seguinte. Quando a gente estudou perpendicularismo entre duas retas, a gente tinha uma condição para que duas retas sejam perpendiculares, né? Então, para que duas retas sejam perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Então, eu achei o coeficiente angular dessa reta aqui, tá? Que é o 2/5. E aí eu quero achar da reta que está em vermelho. Como ela é perpendicular a essa primeira reta dada, eu usei a condição de perpendicularismo. Coloquei que m, que é o coeficiente angular dessa primeira reta, vezes o coeficiente angular da reta R, que eu desconheço, tem que ser igual a menos 1. E aí eu achei o coeficiente angular da reta R, que é a que eu quero descobrir. E aí, Nath, entendeu? Dá um ok aí. Ou não entendeu? Ela falou que sim, entendeu? Beleza. Então, vou aplicar aqui, ó, propriedade distributiva, tá? Ó, vou aplicar aqui distributiva. Então, olha só o que a gente vai ter. Vamos ter o seguinte, ó, 2y menos 6 igual menos 5x menos 10. Vamos botar para a forma geral, né? Então, vai ficar aqui, ó, 5x menos mais 2y. O 10 ele está subtraindo, passa para outro membro somando. Então, vai ficar menos 6 com mais 10 fica 4. Igual a 0. Pronto. Achamos a equação da reta R. Está aqui, ó. Note que a gente usou o coeficiente angular dela, que é o menos 5 sobre 2, e o ponto pelo qual ela está passando. Beleza? Alguma dúvida? Vamos lá, ó. 5x, que é 19, né? 5x mais 2y mais 4. Olha lá, ó. Bateu certinho. Beleza? A 20 é a mesma coisa que a 19, tá? Exatamente a mesma coisa, condição de perpendicularismo. E eu vou fazer a 21 só para finalizar, tá, pessoal? Uma parte da 21
Porque vai ter um exercício desse nas atividades que é parecido. Apesar de ser envolver perpendicularismo entre retas, né? É interessante eu fazer um exemplo aqui que talvez auxilie para vocês fazerem a atividade. Tá? Então, vou pegar aqui. Então, olha só. É a última parte que eu vou fazer, tá, pessoal? Não vou fazer ele inteiro. Vou fazer uma parte só. Porque quando ele fala de achar as alturas de um triângulo, o que ele quer dizer com isso? Tá? Então, note o seguinte. O triângulo ele tem 3 alturas. Uma com relação a cada um dos vértices. Então, por exemplo, quem são as alturas desse triângulo? Então, se eu colocar aqui, ó, vou colocar aqui vértice A, B e C, tá? Quem são as alturas desses triângulos? Primeiro, ó, ela tem que sair do vértice e chegar perpendicularmente ao segmento oposto a esse vértice. Então tá aqui, ó. Essa é a altura relativa ao vértice C. Tá vendo? Porque ela está saindo do ponto C essa altura. Tá? Aí a gente tem uma outra altura. Tá? Que está bem pertinho aqui. Ó. Tem que ser um ângulo de 90 graus. Então essa é a altura relativa ao vértice C. E aqui a gente tem a altura relativa ao vértice A. Tá? Essas alturas elas se encontram em um ponto, tá? Em um ponto que a gente chama de ortocentro. Tá? O encontro das alturas de um triângulo a gente chama de ortocentro. Só um detalhe, isso aqui não é tão importante. Mas assim, ele quer a equação dessas 3 retas que estão em vermelho. Lembrando, né, que por que eu falo que esse é um exercício que envolve perpendicularismo entre retas? Porque a altura é um segmento que é perpendicular à base que a gente está considerando. Tá? Então, essa é a altura referente ao vértice C. Vou calcular essa, que basicamente acho que o exercício lá pede com relação ao vértice C. Muito bem. Como que a gente vai fazer isso? O ponto C a gente tem, que é o ponto 4 e 10. O ponto A gente tem que é 2 e menos 1. E o ponto B a gente tem que é 7 e 3. Bom, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que achar o coeficiente ou a equação da reta que passa por A e B. Aí a gente vai achar o coeficiente angular dessa reta. Então, vou fazer aqui, ó. 2 menos 1, 7, 3, x, y. Repito a primeira, 2 e menos 1. Isso aqui igual a 0, tá? Então, vai ficar assim, ó. 6 mais 7y menos x mais 7 menos 3x menos 2y. Tá? Fiz rapidinho, mantendo o sinal da diagonal principal e trocando o sinal da diagonal secundária. Tá? Então, vamos agrupar o que tem x. O que tem x aqui vai resultar em menos 4y. O que tem y vai resultar em mais 5y. E os números aqui vão resultar em 6 mais 7, que dá 13. Se vocês verem algum erro aí, dá um toque, tá? Tô fazendo rapidinho, tá? Só para não tomar muito tempo de vocês. A Natália disse que era menos 4x. Ali. Menos 4x. Deixa eu ver aqui. 6, 7y menos x. Mais 7. Ela quis dizer. No lugar do y.
Aqui? Uhum. Ah, tá. É 4x, né? Eu coloquei y agora que eu vi. Então vai ser isso. Acho que eu falei uma coisa e escrevi outra. Então 4x. Obrigado, Nath. Bom, temos a equação da reta. Então vamos achar o coeficiente angular dela. Tá? Vou puxar para cá. Então o coeficiente angular é igual a menos a sobre b. Então a gente vai ter menos 4 sobre o b, que é 5. E aí a gente vai ter 4/5. De quem que é esse coeficiente angular? É da reta que contém o segmento AB do triângulo. Tá? Então esse é o coeficiente angular dessa reta aqui, ó. Certo? Beleza, mas como a gente quer descobrir a altura relativa a essa base, né? Ou seja, a altura relativa ao vértice C, eu sei que a reta que passa pelo vértice C e a reta que contém o segmento AB são retas perpendiculares, porque a gente está se referindo à altura. Então, para achar o coeficiente angular dessa altura aqui, ó, da reta que contém essa altura, o que eu vou fazer? Eu vou usar a condição de perpendicularismo. Então, eu vou pegar aqui a reta, coeficiente angular da reta AB multiplicado pelo coeficiente angular. Vou colocar assim, ó, HC. O que é HC? Coeficiente angular da reta que contém a altura referente ao vértice C. Isso aqui é igual a menos 1. Bom, a gente achou já o MAB, 4/5 vezes o M da altura relativa ao vértice C. Isso aqui tem que ser igual a menos 1. E aí, quando a gente isolar o MHC, a gente vai ter aqui menos 5/4. Tá? Passei o 5 multiplicando e o 4 dividindo. Então, beleza. A gente já tem o coeficiente angular da altura que a gente quer. E a gente tem um ponto por onde passa essa altura, ó, que é justamente o vértice C. Então, você tem o coeficiente angular dessa reta e um ponto por onde ela passa. Vou usar a equação do feixe de retas. Y menos y0 igual m x menos x0. Tá? Então, y menos y0. Quem que é o y0 aqui? É o 10. Igual m x menos o x0. Quem que é o x0? É o 4. Y menos 10 igual... Vou colocar aqui, né, o valor de m. Vou colocar aqui o menos 5/4. Tá? Já vou passar esse 4 multiplicando aqui para esse membro. Tá? E aqui vai ficar menos 5x menos 4. E aplicar distributivo. Ó. 4y menos 40 igual menos 5x mais 20. Beleza? Então, vamos passar tudo para o primeiro membro. Vai ficar 5x mais 4y. O 20 passa subtraindo, então vai ficar menos 60 igual a 0. Então, que equação que é essa? Essa equação é a equação que contém a altura relativa ao vértice C. Aí você tem que fazer o mesmo para as outras duas alturas, tá? Usando o mesmo raciocínio.
Então, uma das nossas respostas que tem que estar lá na lista tem que ser essa. Esse é o exercício número 21. Ó, aqui, ó, terceira, ó, 5x mais 4y menos 60. Né? Ele fez na ordem, eu comecei com relação ao vértice C, aqui provavelmente deve ser com relação ao vértice A e aqui com relação ao vértice B. Né? Beleza? Alguma dúvida aí? Até agora não. Não? Então tá.